A gestão do tempo, ela não funciona engessada. Na prática, eu penso que a gestão do tempo é um desafio porque o dia tem 24 horas para todo mundo. E eu faço com essas 24 horas. É muito autoconhecimento para saber o que funciona para você. Eu sou uma pessoa que funciona muito bem na pressão, mas ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa extremamente planejada e eu gosto de ter um tempo de planejamento. Liara Sedor, psicóloga, consultora e mentora pós-graduada em remuneração estratégica e desenvolvimento humano. Eu aprendi que eu tinha que planejar os meus dias, assim. Eu aprendi isso muito cedo e longe de mim ser perfeito. Pega tudo que você já tem de compromisso com hora e coloca numa agenda. Faz uma lista com tudo que você deve fazer. Que geralmente as pessoas não anotam o que elas sempre faziam. É simples. O que eu não planejo, eu não faço. Eu realmente sou essa pessoa. Liara, por que gestão de tempo é sempre tão importante, mas é tão difícil na prática? Na prática, eu penso que a gestão do tempo é um desafio porque o dia tem 24 horas para todo mundo, né? Mas Primeiro a questão ponto. é o que eu faço com essas 24 horas. E aí, para eu gerenciar o meu tempo, tem muita coisa envolvida. Sim. Por isso é tão complexo na minha visão. Não é só eu dizer assim, agora eu vou fazer tal coisa. Não, tem todo um autoconhecimento envolvido, tem toda a forma como eu vou gerenciar aquilo para que caiba o que eu preciso fazer, as minhas prioridades, o que é mais relevante dentro daquele tempo, sabe? Sim, sim. É porque quando a gente fala de gestão de tempo, a teoria, ela é muito bonita. Ela funciona realmente. Se você for colocar ali na matriz, nos quadros, urgente, importante, quando você faz aquilo, você fala, cara, resolvi minha vida. Aí você vai praticar aquilo e não dá. Por quê? Porque nós somos seres diferentes. Para mim não tem receita de bolo. Certo. Por isso que você citou o autoconhecimento? Isso. Porque a matriz dela é linda, todas as ferramentas são lindas, mas eu sou diferente de você e de você, Carol, e aí assim, o que funciona pra mim não vai funcionar pra você. Pra mim isso é muito claro, né? E olhando na prática, quando eu vejo as pessoas colocarem isso na prática de fato, aí que a gente percebe que realmente o negócio é mais embaixo, sabe? É muito autoconhecimento pra saber o que funciona pra você. E quando você fala em autoconhecimento, como assim? Como eu me conhecer vai facilitar que eu faça uma gestão de tempo melhor? Tá, vou te trazer um exemplo meu, né? Eu sou uma pessoa que funciona muito bem na pressão. Certo. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa extremamente planejada e eu gosto de ter um tempo de planejamento. Mas eu funciono muito bem na pressão. Então, o que é que eu faço? Se eu tenho uma tarefa para ser feita, eu costumo não deixar ela tão antes, mas ao mesmo tempo, por me conhecer, eu tenho que deixar um tempo antes e eu reservo, 3 horários para eu fazer aquilo. No dia? 3 horários? Não necessariamente no dia, mas vamos supor que eu tenho um prazo para entregar dia 15, sei lá. Certo. E aí, nesse prazo que eu tenho para entregar dia 15, eu poderia começar hoje a fazer, um mês antes, vamos supor. Mas geralmente, as pessoas não começam. Nunca! Exato. Né? E eu, Liara, também não começo, porque eu gosto da pressão, eu gosto do fator adrenalina. Então você quer aquela adrenalinazinha, assim, eu posso entregar hoje não, mas amanhã vai dar um... Você gosta disso? Gosto disso, mas ao mesmo tempo eu amo dar checks, assim. Eu adoro, a melhor sensação do mundo pra mim é falar assim, eu fiz, sabe? Então a primeira coisa que eu pego é pegar essa tarefa grande e separar em várias menores. Primeira coisa que eu faço. Tá bom. Feito isso, eu vou organizar essas menores nesse decorrer de um mês. E essa é uma grande falha das pessoas, elas não fazem isso. Aí, 2 dias antes da entrega, elas pegam pra fazer, só que o negócio é gigante. Sim, sabe? e aí acaba não tendo tempo. E tem uma parada. Quando você fala assim, eu acho que o grande problema é que você fala de uma demanda, uma tarefa. E não é apenas aquela tarefa. Você tem várias tarefas. Mas você faz isso para todas as tarefas? Olha, todas é muita coisa, né? Mas assim, 90% pelo menos. Exceto o que vem de urgência ou que cai de paraquedas. Sabe aquela tarefa que caiu do nada, assim, no teu colo? Mas a van para tirando alguma coisa, né? Nem sei dizer. Essa nem
sempre dá pra você fazer essa gestão, assim, né? Mas tudo aquilo que tá na minha mão gerenciar, geralmente é dessa forma que eu faço. E você gerencia também esse tempo para esse tipo de tarefa que cai de paraquedas, ou você acaba, tipo, encaixando elas no teu dia a dia, flexibilizando alguma coisa que não estava planejada? Essa aqui tá bom se atrasar. Aqui eu vou dar uns 15 minutinhos para tirar uns 15 minutinhos daqui, uns 15 minutinhos daqui, eu vou juntar com 30 e aí eu vou tentar encaixar essa daqui. É sensacional isso, Carol, porque a gestão do tempo, ela não funciona engessada, sabe? E aí, se for totalmente engessado, tu pode ter certeza que não vai rolar, né? Então, isso é sensacional. É óbvio, caiu uma tarefa de paraquedas. Precisa ser feito hoje, eu vou renegociar. Alguma coisa eu vou renegociar da minha agenda, né? Certo. E também, algo que eu faço muito é que todo dia da minha agenda tem um momento livre para as tarefas que caem de paraquedas. Que é raro o dia que não cai, né? Não sei, na minha vida, pelo menos é raro. Talvez ali entre meia-noite e 6, e geralmente acontece também. Sim, às vezes tu tem que, né, dar uma estendidinha ali. Mas eu sempre tenho um tempo livre. Então, por exemplo, se uma tarefa demora 1 hora para ser feita, na minha agenda ela vai estar com pelo menos 1h30, 1h40. Então você já acaba tendo ali um pouco tempo mais para se planejar e entender o quanto. Você já sabe o quanto que aquela tarefa demora. Começa por aí, né? Agora faz sentido o autoconhecimento. Isso. Você precisa se conhecer para saber o quanto normalmente você demora para fazer aquela tarefa. Isso. E para entender até mesmo assim, qual o período que eu sou mais produtiva, sabe? Esse tipo de coisa também entra no autoconhecimento. Esse é um bom ponto, né? A gente nunca para se perguntar isso, né? Isso também é importante. E nesse período, por exemplo, eu sinto que eu sou mais produtivo de manhã. De manhã eu sinto que eu sou mais produtivo. Então eu deveria pegar as minhas tarefas que eu preciso de mais energia, mais concentração e alocar elas para de manhã? O ideal é. Aquilo que precisa mais da tua energia vai ter que estar no período que você funciona melhor. É por isso que essas matrizes, então, ali, elas funcionam, mas até um certo ponto, né? Porque elas não levam essa parte comportamental por trás. Interessante. Exato. E aí falta esse autoconhecimento para realmente você saber. Vou te dar um outro exemplo meu. Eu funciono muito bem um período da manhã e à noite. Então, eu funciono muito bem. De tarde, eu funciono para coisas assim, reuniões, que eu tô interagindo com outra pessoa. Então, horários que eu faço meus atendimentos, por exemplo, à tarde. Legal, tipo, bateria social ali, conversar. Isso, à tarde para mim tá tudo certo, eu trabalhando ali e tal, mas se eu preciso criar algo, geralmente eu vou criar de noite. Olha. Nossa, então ele ramifica para várias vertentes. Você está indo para comportamento, você está indo para comunicação, você está indo para criatividade. Quanto tempo você demorou, Liara, para chegar? Nossa! Né? Eu tava era essa a pergunta? Não, o Alan vai fazer uma pergunta, vou anotar isso aqui, porque eu também queria saber como que chegou nessa... Como que foi a tua trajetória para você chegar nisso? Porque, de verdade, a gente fala... nós, gestores, falamos muito e temos muito treinamento sobre gestão de tempo. E sempre que a gente sai de lá, a gente realmente acredita que vai resolver o problema. E na prática, ele é diferente. Eu nunca ouvi falar sobre esse aspecto de autoconhecimento e comportamento junto no planejamento de gestão de tempo. Isso não se construiu da noite para o dia. Como que você construiu isso? Vem de uma jornada, né? Eu imagino. Vem de uma jornada, né? E eu me lembro de quando eu era pequena, onde isso começou a ser construído, né? Para depois, na minha trajetória de carreira, também continuou. Então, quando eu era pequena, eu comecei a fazer piano, eu fazia aulas de piano com 2 anos e meio. Você é música, olha só. Dizer que eu sou hoje é muito forte. Mas já fui. Caramba! Já fui. Então, eu fui pianista por um bom tempo, né? E eu fazia muitas atividades, assim, quando eu era menor. Então, desde os 2 anos e meio ali, eu tinha uma agenda cravada, de hora em hora, com atividades. Mas quem fazia essa tua agenda? Então, a minha mãe sentava todo início do ano comigo.
E aí ela sentava, pegava uma folha de caderno grande, assim, eu me lembro que ela virava a folha, colocava um risco em cima, colocava todos os dias da semana, sabe? Os horários, 8, 9, 10, 11, né? Caramba. E assim ela traçava a minha agenda, daí eu lembro ela arrancava aquela folha, colocava na geladeira e passava o ano todo ali. Olha. Então, o planejamento do ano. Isso, da minha rotina no ano. Claro, se mudasse alguma coisa, ela ia lá e mudava. É que basicamente eram as mesmas tarefas, então você ficava, tipo, repetindo a semana, você já sabia exatamente o que precisava fazer. Isso, porque, por exemplo, toda tarde eu ia pra escola. Então, tarde era escola. De manhã eu tinha aula de piano, aula de teoria, aula de harmonia, aula de... Meu Deus, tudo que vocês possam imaginar. Aula de teclado, enfim... balé, então eu fazia de um tudo ali, né, natação, então eu fazia muita coisa. O dia tinha mais de 24 horas naquela época? Pois então, às vezes parecia, tá? Não, tinha que ter, eu já descobri o segredo, é isso. E aí, com isso, eu aprendi que eu tinha que planejar os meus dias, assim, então aquele foi um primeiro grande aprendizado. Né? Depois eu tive um trabalho como CLT que me ensinou muito sobre isso também. Porque nesse trabalho eu tinha zilhões de coisas para fazer, entregas e prazos e tudo, e eu tinha que dar jeito de me organizar, mesmo com, às vezes, o dia completo de reuniões. E aí, como é que você faz? Que horas você... Eu brincava com o time que tava comigo, eu falava, gente, que horas vou trabalhar, sabe? Porque eu tô em reunião, lá, lá. E você tinha quantos anos nessa época? Eu comecei lá com 18 recém-feitos, assim, né? Antes disso, meu primeiro trabalho oficial foi dar aula de piano, né? Que aí eu dei por algum tempo, assim, era bem legal. E aí eu lembro de uma vez que eu dei aula de piano por um tempo pra diretora da minha escola, assim, foi o auge. Caramba! Da minha escola, que eu fazia escola mesmo, sabe? E aí eu dei aula de piano pra ela, então eu dava aula de piano em casa, né? A minha mãe também tinha que ter uma gestão do tempo muito boa, porque ela tinha que me levar, me buscar, né? Nem sempre era ela. E até para ela traçar as tuas tarefas e também colocar o que dependia dela, porque você era uma criança, no meio dessas tarefas. E as coisas dela também, né? Que deve ser. Isso. E ela, na época, ela tinha uma empresa, né? Olha. Então, que era familiar. E além disso, tinha uma empresa. Mamãe, olha. Então quer dizer que o planejamento dá certo, né? Planejamento funciona para a organização, é isso. E aí, de alguma forma, ela se planejou também e teve, acho que foram 2 anos da minha vida, que foi os anos mais corridos da minha rotina, que ela largou a empresa, né? E foi viver só a vida comigo, assim. Caramba! Porque daí eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos, por aí. Então, ela, no mínimo, eu não sei se você saberia falar pra gente, mas no mínimo ela te ensinou o que ela aprendeu. Isso veio também da família dela anteriormente, você sabe dizer, ou isso ela desenvolveu ali, né? Provavelmente não, tá? Provavelmente não, mas a minha mãe é uma pessoa que não tem o ensino médio completo, por exemplo, né? E que viveu dentro de uma empresa, né, da familiar, do pai dela, enfim, então eu acredito que alguns aprendizados tenham sido com o pai dela, nesse sentido, mas eu acho que mais do que isso, ela precisou administrar uma empresa muito cedo, né, então muito cedo ela precisou se virar, e ela sempre foi uma pessoa que buscou muito desenvolvimento, assim, então eu acho que tem esse ponto também. Eu me lembro de eu pequenininha e ela fazendo cursos como, sei lá, Empretec. Ela sempre buscou, então, sempre teve atitude ali, né? Sempre buscou desenvolvimento. Então, tanto que a minha escolha pela psicologia, pela parte de empresas, veio daí. Porque ela chamava consultores para ir dentro da empresa. Ela te influenciou? Isso, ela me influenciou diretamente, né? E aí, depois ela foi trabalhar com o meu pai, né? Depois que passou esse período sabático aí comigo, né? Que passou me acompanhando, enfim. Aí ela foi trabalhar com meu pai. Então, o primeiro grande aprendizado de gestão do tempo da minha vida, assim, vem de casa mesmo. Que legal, então você começou cedo ali. E pra quem não tem essa, tipo, não teve essa super mãe ali que tá do berço, como é que você acha que são os pontos que a pessoa tem que ter, assim? Tá. Eu vou falar de uma forma bem prática, Carol, para as pessoas conseguirem aplicar mesmo, sabe? Sim. Para mim, o primeiro passo pega tudo que você já tem de compromisso com hora e coloca numa agenda. Tudo que já tem com hora, assim, sabe? Então, de tal que você hora, já tem data. Tem reunião, ok, dia. Que já tá agendado ali. Isso. Garanta que tudo isso está na tua agenda.
Certo. É um primeiro grande passo, né? Depois que você fez isso, você vai encaixar o restante das coisas que você tem para fazer. E aí, para isso, você precisa de uma lista do que você tem para fazer, né? Certo. Então, colocou tudo que tem hora na agenda, faz uma lista com tudo que você tem para fazer, né? Porque geralmente as pessoas não anotam o que elas têm para fazer. Sim, e a tendência é está tudo aqui. tudo aqui, ó. Nessa nuvem chamada cérebro. Isso, e aí vira uma nuvem mesmo, porque é muito doido, porque aí tu fica assim, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Daí daqui a pouco tu tá fazendo aquele negócio, tu lembra, a outra coisa, meu Deus, e a outra, e a outra. Gente, o que não tá anotado fica martelando na tua cabeça o tempo todo. E a pessoa não consegue ter começo, meio e fim, né? E é aquilo que tu falou sobre, tipo, anotar, né? Tipo, ter 3 momentos pra fazer aquilo. Eu até anotei aqui 3 momentos. Por que 3 momentos? Porque eu tenho que contar que no primeiro momento talvez não seja o suficiente. Eu ainda tô desbravando aquela tarefa. Eu não sei direito quanto tempo vai levar se não é algo que eu faço muito corriqueiramente. Tipo, uma tarefa nova. Talvez ali tu vai identificar o que tu precisas fazer de fato. Tipo, é o primeiro contato com aquela tarefa. Preciso fazer isso. Isso envolve 3 pontos aqui e eu consigo administrar isso? Isso. Entendi. E até porque, Carol, pensa comigo. Se eu não usar os outros 2 horários, certamente eu vou ter outra coisa pra colocar. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tá conseguir matar no primeiro. Nossa, é perfeito, né? Seria o cenário ideal. Aí dá o checkzinho lá que dá felicidade. Exato. Então, eu prefiro ter mais momentos pra aquilo do que depois eu ter que, sabe, mover o mundo pra conseguir achar algum momento pra para fazer aquela atividade, sabe? Então, isso pra tarefas novas que você não conhece, né? Isso. Para que você saiba, você começa a se conhecer, aí entra um pouquinho do autoconhecimento, né? Isso. Mas aqui tem que tomar um cuidado, porque as tarefas que eu já faço corriqueiramente, eu também não posso ter só um momento para fazer. Por quê? Porque eu tô lá com um momento pra, sei lá, montar uma apresentação. Certo. Tá? E aí acontece alguma coisa, a Carol vem, me chama e me pede ajuda pra uma outra atividade. Eu paro tudo que eu tô fazendo, eu vou lá, ajudo ela, tal. Quando eu volto, acabou o meu tempo pra aquela atividade. E aí? E aquele Se tempo eu não tiver nenhum outro momento, eu tô ferrada. Certo. Entende? Então, a minha agenda hoje, se você olhar pra ela, você vai ver que é tudo assim. Tal coisa, tal coisa. São grupinhos de coisas que eu tenho pra fazer e sempre uma seguida da outra. Liara, mas e horários de descanso? Tá ali também. Tá, você coloca ali. Lá? Sim, eu coloco. Só por curiosidade, que horas? Assim, e quanto tempo? Tipo, 5 minutos? Uma das coisas que eu pensei sobre isso muda todo dia. Eu pensei sobre isso também, é aquelas tarefas que a gente considera... Sabe aquelas tarefas de adulto que às vezes é tipo ir num cartório, ir a fazer um documento, e esse tipo de coisa a gente costuma tipo não planejar e costuma não fazer também. Aí quando chega o final do ano e toca aquela música da Simone, a gente fica triste, porque tipo, cara, música da Simone? Então é Natal e o que você fez? Não fez o teu documento, não fez os exames, não foi no dentista, esse tipo de coisa assim, sabe? Então aí eu fico assim, poxa, tipo, e são tarefas que a gente tem que planejar durante o ano. Faz isso também? Faço. Eu achei sensacional, tá? Gente, eu tenho uma máxima comigo que é assim, ó, o que eu não planejo, eu não faço. É simples. O que eu não planejo, eu não faço. Eu realmente sou essa pessoa. Que fantástico. É uma frase simples, mas tão forte, porque é a realidade. Sim. A gente geralmente não faz porque a gente não planejou, né? E eu tô curioso para saber se você chegou até aqui. Mas seja sincero, transparência faz parte da nossa cultura, né, Carol? Você tem uma gestão, um planejamento do tempo dessa forma organizada? Escreve aqui que eu e a Carol, a gente quer saber nos comentários, porque realmente muitas das coisas que a gente não faz, é porque a gente não planeja, né? E psicologicamente, isso vira uma meta? O planejar, tu diz? Essa coisa do tipo assim, ó, eu tenho algo pra fazer hoje, né? Tipo, tu falou que tem uma coisa ali de dar o check, dar um gás. Ele vira uma meta automaticamente fazer, tipo assim, se eu não fizer naquele momento, por exemplo, aconteceu alguma coisa, eu não fiz essa tarefa. Ela vai ser, tipo assim, prioridade pra algum outro momento, certo? Isso, tipo, é alguma coisa, tipo assim... Na teoria, você deveria colocar isso pra frente. Sim. Né? Perfeito? Vira, sim, totalmente uma meta. E aqui é importante falar, gente, que parece, eu falando, né, parece que, nossa, é perfeito, maravilhoso, mas não é. Na prática, tem muitos desafios, né? Mas sim, vira uma meta, e um ponto bem relevante para que isso vire uma meta é que eu só planejo no meu dia o mínimo que eu preciso fazer daquele dia. Como assim?
Tipo, o extremamente necessário? Isso. Perfeito. Uhum. Perfeito. Eu preciso fazer isso aqui nesse dia. Sabe? Sobrou tempo? Óbvio que eu encaixo algo mais. Mas eu não corro risco aí de entrar na procrastinação? Depende. Uhum. Se você está fazendo um gerenciamento das suas atividades, como a gente está propondo aqui, em que eu tenho 3 períodos para fazer, eu tenho tempo até o meu prazo, não vira procrastinação. Porque eu vou ter tempo para fazer porque aquilo, você tem toda uma estrutura para fazer aquela escolha, né? Exatamente. Por que eu tô falando isso? Porque a maior parte das pessoas, quando vai planejar, o maior erro, tá, que eu vejo, é um planejamento gigantesco e irreal. Certo. Sabe? Ela planeja desbravar o mundo em um dia, assim. É, verdade. E meio dia ainda, e parar pra almoçar, dormir, é verdade. Isso, é exato. Verdade. Aí o que acontece? Chega no final do dia, eu não fiz o que eu tinha pra fazer, eu não dei conta do meu planejamento. Como eu não dei conta do meu planejamento, eu fico o quê? Frustrada. Se eu fico frustrada, no outro dia eu não tenho nem vontade de olhar para o meu planejamento. E gera uma ansiedade. Às vezes você não dorme também, porque tem que entregar prazo, né? Exato. E aí, assim, no outro dia, raramente eu vou querer seguir um planejamento novo. Aí a minha gestão do tempo já foi pro ralo, sabe? Aquele negócio, chuta o balde. E se tu planeja, tipo, o mínimo no dia e, tipo, sobrou tempo. Eu posso puxar as tarefas do dia anterior, que eu posso antecipar isso? Ou sem dúvidas, sem dúvidas. Tipo, deveria, né? Mas às vezes sobra tempo, aí você fala assim, não, fiz rápido demais, agora dá pra fazer ela mais devagarzinho, tranquilo, porque eu tenho tempo. Faço igual. Exatamente. Um ponto aqui que a gente fala sobre gestão de tempo, e é uma dúvida pra mim até hoje, tá? A gente fala sobre gestão de tempo muito para cargos de liderança. O que não deveria ser, porque toda pessoa tem que fazer uma gestão do tempo, independente da função dela. Mas a liderança, ela tem um desafio que ainda fazer uma boa gestão do tempo do teu time, do teu time, e ainda ensinar os outros a fazer a gestão do tempo. Como não enlouquecer, Liara? Né? Porque hoje você trabalha auxiliando as pessoas a fazer esse tipo de trabalho, né? Como? Realmente, para a liderança é mais desafiador, né? Então, a liderança ela tem que ter uma gestão do tempo dela muito bem alinhada para conseguir olhar para dos outros. E aí, para mim, o segredo é ela ter rituais de liderança muito claros, sabe? E que consiga garantir esse gerenciamento do time. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho um time de 5 pessoas, eu preciso conversar em algum momento com essas 5 pessoas para saber como estão as atividades delas. Porque se algo estiver ruim, eu preciso identificar rápido. Certo. Né? Para poder tratar ali, né? Isso, então ter reuniões, por exemplo, de checkpoints, assim, em que a pessoa me traga o que ela conseguiu fazer na semana anterior e o que está previsto para essa semana. Já me ajuda na minha gestão do tempo. Na prática, os líderes procrastinam essas reuniões, colocam tudo o que tem na frente da reunião com o time, né? Evita a reunião com o time, porque às vezes é um desafio maior, às vezes o time confronta, né? Tem desafios ali. E aí ele acha que aquilo pode ser perda de tempo, pode ser a atividade mais evitável dele, né? E aí ele deixa aquilo de lado, coloca um monte de reunião com a diretoria, reunião não sei o que, na frente daquilo, e deixa de fazer esse momento com o seu time. Aí ele se perde na gestão do tempo, porque aí o time vai ter que ficar o tempo todo acionando ele, entendeu? É interessante porque esse ponto que você trouxe, quando a gente faz aquelas reuniões ali, ou aqueles programas de desenvolvimento dos gestores, esse é o ponto mais levantado. Porque aquele estereótipo de, mas é perda de tempo, para que a gente vai ficar? Eles têm que, né? E geralmente não é assim, por isso que entra o autoconhecimento teu e o autoconhecimento da equipe também, né? Isso. E aí, como é que você, enquanto líder, pode trabalhar o autoconhecimento dessa equipe, né? Porque é teu papel também. Sim, pelo amor de Deus. Fala pra nós como. Tem várias formas, né? Mas a primeira é estabelecendo um bom vínculo entre liderança e liderado. Porque senão aquela pessoa não vai estar aberta pra se conectar genuinamente, de fato, ali, né? Exatamente. E essa conexão genuína nem sempre é falando de trabalho, por exemplo. Né? Que verdade. Aí vem um desafio, porque como é que eu me conecto com você a partir do momento que a gente se conhece? Como é que eu confio em você a partir do momento que eu sei algo sobre você? E aí não basta saber que você é o fulano e trabalha na van. Às vezes a gente segue muito a risca aquele negócio, pessoal é pessoal, profissional é profissional.
calma, cara, pessoa é pessoa, independente, a pessoa é profissional e pessoal. Eu acho que esses momentos de conexão são importantes, né? Para você conhecer você e o próximo também, né? Isso, porque você é um só, né? E quantos líderes eu conheço que não tem noção nem assim, se o seu funcionário tem filho. Poxa, como é que você vai se conectar com uma pessoa assim? Certo. Né? Você precisa ter essa conexão humana para depois ir para um olhar de trabalho, de produtividade. Porque aí fica muito mais fácil eu chegar para você e falar assim, fulano, eu tô percebendo que a tua produtividade está diferente nesses últimos tempos. Né? Eu te percebo um pouco mais cabisbaixo, eu te percebo assim, assim, assado. Fica muito mais fácil eu dar esse feedback sincero, né? Agora, também tem o outro lado disso. Eu também não posso virar extremamente amigo e trazer só essa relação de amizade para dentro do trabalho. Porque aí confunde as coisas. É aquele equilíbrio entre firmeza e gentileza, né? Para gerar conexão. E não que tu não possa ser amigo. Tu pode ser amigo, desde que você consiga se posicionar com essa pessoa da mesma forma. Profissionalmente, no caso. Isso, ser transparente, trazer feedbacks claros e objetivos. A conversa, ela clarifica muita coisa. E eu acho que, agora, fazendo uma reflexão, muito dos problemas também que a gente tem, às vezes, de entrega de prazo é falta de comunicação também, né? E aí ele não conversa com o time porque acha que é perda de tempo. Aí quando você vê que tudo tá encavalando, aí você reúne todo mundo e dispara tudo para todo mundo. E aí você enlouquece todo mundo, né? É um efeito dominó, né? Exatamente. Acontece muito isso. Nossa, muito. Quais são as maiores dificuldades, assim, ó, que você vê de todos os tipos de profissionais que te procuram para, tipo, me salva, Liara? Qual o ponto mais incomum que você percebe que esses erros que as pessoas cometem? Em relação à produtividade, eu vejo que é falta de autoconhecimento. E aí eu não sei como é que eu funciono, né? Certo. E procrastinação, sabe? Isso é muito frequente. Então, são os principais que eu vejo. E aí, quando eu entro na procrastinação para entender, o que eu vejo como possíveis padrões, assim, que eu posso trazer, né? Um olhar muito de perfeccionismo, certo, né? Então, no sentido de, eu tenho que ter o tempo ideal para aquela atividade. Então, se hoje eu não tenho 3 horas para fazer aquilo, nem adianta eu começar hoje. Sabe? Esse é um olhar muito procrastinador. Sim. Porque, ok, você não tem 3 horas hoje, mas aquela atividade que é enorme, tu não pode dividir ela em pequenas etapas e, de repente, a primeira etapa ser feita hoje? E o pior de tudo é que o procrastinador vê isso como uma gestão de tempo, né? Isso. Isso tipo, mesmo. Não, eu não tenho essas 3 horas, então, tipo, então eu não preciso, vou planejar ela pra daqui uma semana, porque aí eu vou ter as 3 horas disponíveis e fica mais fácil, assim, né? Tipo, traduzindo isso em pensamento. Olha, talvez assim, em 2027 eu tenha o tempo ideal. É quando você vê que uma qualidade, porque muita gente fala assim, nossa, aquele profissional, ele é extremamente perfeccionista, é visto como qualidade, mas o excesso também dessa qualidade se transforma num efeito, e tem um efeito colateral aí, né? Sem dúvidas. E geralmente essa pessoa, ela não consegue entregar. Ela não performa, sabe? E aí ela fica angustiada porque ela não performa. Mas ao mesmo tempo ela quer o tempo ideal. Ela quer todas as condições ideais, sabe? Tem que estar no clima do sol, meio-dia. Sim, a lua em Áries. Eu já não posso fazer essa... Exato, eu tenho que estar com o meu computador, assim assado, com a área de trabalho toda limpa, sabe? Ele cria uma série de mecanismos que acabam sendo itens procrastinadores. Assim. E eu vejo que também pode ser de não gostar de fazer aquela tarefa. Né? Eu não gosto, então eu vou deixando para frente. Então, é uma série de fatores, né? Eu queria te perguntar, na verdade, né, tipo, dentro desse cenário, né? A gente tem uma área de vendas onde várias coisas acontecem, né, dentro da van, né? E eu queria... Vou falar aqui algumas situações. A gente tem várias microtarefas, né, durante o dia. As lideranças cuidam ali de vários setores, abastecimento, limpeza, organização, né? E fazer essas tarefas, né? A equipe faz as tarefas e o líder tem esse olhar de, tipo, verificar mesmo, né? Qual que é a forma de planejamento que você daria para uma pessoa nesse lugar, onde ela tem muitas tarefas e ela vai ser acionada em diversos momentos onde ela não tem esse tipo conhecimento? Pode ser um cliente chamando no trocas, pode ser uma ligação, pode ser um tempo para atender um colaborador. Qualquer coisa pode acontecer nesse dia. Ela não tem aquele tempo sentada. É muito. Ela tá dinâmico, de pé o dia, é o tempo inteiro. Tipo assim, eu estou aqui, posso estar no estoque, posso estar
E tenho minha área de vendas rodando lá atrás. Eu sou líder da loja como um todo, mas eu tenho minha área de vendas para cuidar com muitas tarefas da minha equipe. Como que você ajudaria essa pessoa numa gestão de tempo? Primeira coisa que eu falaria, essa pessoa ela não pode ter uma agenda cravada que ocupe o dia todo. Uhum. Ela tem que ter 80% pelo menos do dia dela livre. Livre, sem nada planejado. Para as coisas vão surgindo e ela tá disponível ali. Exato. Senão ela não vai dar conta das coisas que vão surgindo e ela não vai dar conta daquilo que ela planejou e vai se frustrar constantemente, né? Então não faz sentido. E aí eu olharia para essa pessoa e falaria: escolhe um momento do teu dia que tu acha que é mais tranquilo, que geralmente a tendência dessas coisas caírem de paraquedas é menor. É início da manhã. Beleza, então início da manhã tu vai acordar com o teu time que no início da manhã você vai fazer determinada tarefa. E que eles só vão te acionar se aquilo for realmente necessário. Sabe? Então, estabelecer esses acordos pode ser bem útil. Mas pra isso, a equipe tem que estar muito claro o que eles precisam fazer, né? Tipo, porque, por exemplo, eu penso assim, na liderança, né? Ele tem que meio que dar essa direção. Mas, com o tempo, a equipe vai pegando esse jeito de, tipo, nas segundas eu faço isso. Na terça eu tenho alteração de preço, nananana. Mas ele tem que dar essa direção também, né? Como que fazer isso, tipo, de uma forma mais... É que aí, Carol, você tá trazendo algo super importante, mas que vem antes da gestão do tempo. Que é alinhamento com a equipe, sabe? Então, já tem que estar claro pra equipe como é que você quer que a equipe faça a gestão do tempo ou que você faça do teu. Se a tua equipe não sabe o que tem que fazer, o que ela vai gerenciar? E tem então, tem que estar muito claro, sabe? Esse alinhamento vem prévio e aí... em reunião, da forma que der feedbacks, enfim, para alinhar essas tarefas, O problema que eu vejo disso, que você falou, que é um ponto muito importante, é que às vezes as pessoas elas entendem muito a ferro e a fogo. Por exemplo, segunda-feira você vai fazer isso, isso e isso. Qualquer coisa que fuja disso, a pessoa já não sabe como agir. Tem uma parte comportamental por trás também, de a pessoa, olha, se isso não ocorrer, você vai para lá ou vai para cá. Geralmente o gestor, ele é o cara que direciona, é o que você falou, mas o colaborador às vezes ele não sabe muito e ele tem medo de errar e ser punido, né? Então a comunicação ela é importante. Você trabalha comunicação também com o pessoal? Trabalho bastante. Talvez é o tema que eu mais trabalho. É? Comunicação e liderança que passa por isso também, né? O tempo todo. As pessoas confundem comunicação só como falar, né? A pessoa fala bem, é um bom comunicador. Não é só isso, né? Não, a comunicação, ela envolve um todo, né? Um todo, desde como você se comunica, como o outro entende, né? E eu diria mais, assim, para mim o mais crítico da comunicação é que as pessoas não falam o que tem que ser dito. Certo, sabe? A transparência, né? Isso, elas não falam o que tem que ser dito, sabe? Eu não sei como é que o outro vai receber. Eu tenho receio de perder a amizade. É aquela coisa de assim, alguém te convidou para ir num lugar e você não quer ir. E aí você não responde que você não quer ir, você fala que você tem um outro compromisso. Por quê? Uma pessoa que te vem na cabeça, que é extremamente transparente. A Juliana. A Juliana, nossa diretora. Não tem como falar de transparência e não lembrar dela. E é interessante que quando a gente fala... A Juliana, ela é muito direta, né? Eu tenho uma honra de ser um dos gestores do time dela e eu me desenvolvi muito com ela porque ela é muito direta. E a maioria das pessoas não está acostumada. E às vezes em conversa assim, que a gente tem um momento onde a gente... senta ali para conversar sobre tudo, como a gente se sente e tudo mais, ela fala, cara, eu vejo que a gente tem que ser transparente, mas as pessoas não estão acostumadas a lidar com a transparência. Eu acho muito fácil lidar com ela, porque tu sabe exatamente o que ela espera de você. Poxa, ela é tão direcionadora, você sabe o que falar. É um acordo. Mas você sabe como que ela vai precisar para te entregar aquilo. Não, eu sei exatamente o que ela precisa. As pessoas confundem esse jeito direto com transparência, né? Como trabalhar isso na pessoa? Porque é uma mudança de... Nossa senhora, hein? E o primeiro passo, eu vejo que são contratos bem claros. A pessoa precisa saber que você funciona assim. E que você vai agir dessa forma. Certo. Sabe? Então, se ela contratar com o time dela de... Gente, vocês vão perceber, eu sou muito direta, eu vou reto ao ponto. Se por acaso em algum momento vocês se sentirem magoados por algo que eu falei, me tragam também. Não vai ser ruim pra mim ouvir isso,
sabe? Então, esse tipo de contrato para falar o que tá óbvio na minha cabeça é essencial. Senão, não tem como você esperar que a pessoa aceite a tua transparência, tipo, a bola de cristal não tem, né? Não tem como ela adivinhar. Você tá rindo, Carol? Exatamente. Eu às vezes ele precisa de uma bola de cristal para saber o que eu tô pensando. Não, a Carol, ela me manda uma mensagem, assim, ó, ela me manda um print de uma conversa. Tipo, a loja solicitou alguma coisa e ela só me manda. Alan, a gente tá 4 anos juntos, como você não sabe ler meu Pois é isso. Caramba, cadê aquela conexão de 4 anos e tudo mais? E é interessante você falar isso, porque quando a Juliana me convidou para trabalhar com ela, ela fez exatamente isso. Ela falou, Alan, ó, eu sou assim. Eu sendo direta não significa que eu estou brava com você. É simplesmente, olha, eu sou assim. Se eu não quero, eu não quero. E pronto, e deu. E eu vou te falar. Tem até uma história interessante, acho que a Nicole, se estiver assistindo, ela vai lembrar. Uma vez, a gente teve um treinamento aqui e a gente foi fazer tipo um happy hour. Depois desse treinamento com os regionais, a Juliana e eu e a Nicole, naquele começo, a gente estava com muitas ideias, né? Porque a gente tem muitas ideias e tal. E a gente falou, nossa, pensei em alguma coisa. E naquele momento ali, vamos falar para a Juliana? Vamos ver o que ela acha? Porque aí amanhã a gente já começa a aplicar. Na hora que a gente foi perguntar para a Juliana, a gente falou, Ju, a gente pode falar contigo? Ela falou, é de trabalho? Eu falei, é de trabalho. Ela falou, não. Simples assim. Ela falou, não, agora é momento de diversão, de trabalho, a gente conversa amanhã. E na boa, na hora a gente pensou assim, nossa, mas foi o aprendizado e a gente viu que realmente ela funcionava dessa forma. E isso é muito bom para nós, porque o que a gente tem que fazer fica muito claro. E você diria que o quê? 90%, 95% das pessoas têm dificuldade com isso, né? Sem dúvidas. Da forma que elas se sentem, né? Você é diretona, assim? Ou você tem um tato ali? Eu acho que é um mito. Porque ela tem tudo muito planejado, muito claro. Então ela deve ser uma pessoa clara. A gente julgando, vamos julgar. Não, vamos julgar. Vamos julgar a psicóloga. Julgar a psicóloga. Pelo que a gente sabe de você. Você é uma pessoa muito planejada. Então você é clara no que você fala. Mas tem o jeito, tem o... Eu sou muito clara, mas eu não sou uma pessoa agressiva. Certo. Mas eu sou muito clara. E direta. Então, isso. Se eu tiver que te falar algo, e isso, todo cliente meu, no início, ele tem um contrato sobre isso. E a minha fala geralmente é, não espere de mim falar o que você quer ouvir. Não que espere de mim, eu vou falar o que eu tô pensando. Mas que é mesmo teu trabalho, né? Pô, você não tá me pagando, né? Isso, e se você não concordar, me fale. Isso pode trazer aprendizados pra mim e pra você. Que interessante. Sabe? Mas eu vou falar. Então, eu sempre falo, e assim, eu sou assim na minha vida toda, né? Eu já consegui expandir isso do trabalho pra vida mesmo. Eu imagino tomando uma bronca da Liara sorrindo. Olha, sorrindo é doce, sabe? Eu penso que nesse momento precisamos acordar algumas coisas que não vêm sendo... né? Vamos lavar a roupa. Bem educadinho, assim, bem aqui. Vem cá que a gente vai conversar. Mas é claro, eu fico brava, né? Mas isso faz parte, assim. Mas eu busco não ser agressiva, porque eu entendo que ali, se eu for agressiva, eu posso estar dando a entender que eu tô atacando o outro, e aí o outro vai agir na defensiva, e não é a defesa que eu quero dele. E aí você gera um desconforto, uma sensação ruim, talvez a pessoa se feche, e aquilo vira uma bola de neve, né? Isso, que é a defesa, sabe? E eu não quero que a pessoa se defenda, eu quero só que ela me escute, que ela veja o que ela consegue mudar daquilo, sabe? Mas tem que ter humildade aí também, né? Da pessoa que ouve, né? Tem, sem dúvidas, né? E uma dica bem prática, assim, que eu trago pra isso é, geralmente fale pra pessoa o receio que você tá de falar aquilo, sabe? Então, por exemplo, eu tô dando um feedback difícil. Fala, olha, eu quero te dar um feedback, mas tá sendo difícil, desafiador pra mim. Então, eu quero te trazer um ponto e gostaria que se você ficasse magoado comigo, você me falasse também, porque a nossa relação é importante pra mim. E aí, traz o ponto que às vezes é mais delicado, sabe? Sim. Traz esse ponto de forma bem mais tranquila. E é vulnerável também, né? Isso. E o que a falta da clareza traz, Liara? Porque tu falou assim, tipo, os pontos positivos de ter tudo claro. O que essa falta traz? Fantasia, né? Total. Boa. Porque aí, assim, imagina que você chegou hoje pra trabalhar
E você não é muito clara comigo, Carol, e você chegou pra trabalhar e você chegou com uma cara meio fechada, tal, e a gente começa a pensar. Você contou pra ela, né? Não contei. A gente tinha essa situação que você acabou de ilustrar aqui, era a nossa maior situação. Eu tenho, às vezes, numa situação de que, às vezes, eu chego e não tô no meu melhor do meu humor. Tipo, Anitta, assim, que ela diz assim, eu não gosto de acordar às 6 horas da manhã. Não é bem por aí. Mas, assim, é essa questão. E ele sempre achava que eu tava brava. E aí eu dizia, não, só... Não, e vamos pegar esse exemplo. Vamos supor, hipoteticamente, né, que a pessoa chegue de cara fechada no trabalho. Assim. Vamos lá. Isso. Se eu não tenho uma relação leve com a pessoa como essa que você tem com a Juliana, que é mais clara. Viu, Ju? Ela é... que é mais clara, sabe? Fica difícil você não criar fantasias na tua cabeça e pensar, meu Deus, ela tá brava comigo, aquilo que eu fiz ontem provavelmente foi horrível, não deu certo, bababá. Sabe? Eu vou criando e assim, a nossa mente é capaz de criar coisas. Ela é fantástica. Bizarras, fantástica. Para ir para esse lado ilusório, ela é fantástica. Deus. E aí, eu já mudo o meu comportamento com a Carol. Eu mudei meu comportamento com a Carol porque eu acho que ela tá brava comigo porque ontem ela... Muito imatura, tá brava por causa de uma coisa que eu nem fiz. Sim, poxa, chega de cara fechada e tudo tá mais. Brava. E olha só que bizarro, né? E até eu acho que quando tu fala pra pessoa, né, tipo, foi o que aconteceu com a gente, Carol, que tu sempre chega de cara brava, eu não tô brava. É que assim, ó, eu tive essa conversa com a Carol no começo, a gente tá há 4 anos e está registrado, está gravado, né, Davidson? Está gravado aqui que ela falou 4 anos de relação, eu já tenho que adivinhar o que ela está pensando, mas a Carol, ela tem uma qualidade que ela é muito expressiva, o rosto, ela é muito expressiva, então por isso que quando ela grava um vídeo aqui no podcast, ela consegue expressar com o olhar, que muitos atores e atrizes levam muito tempo para desenvolver, ela tem isso. Posso abrir um parênteses nisso? Isso é o maior defeito que tem, tá? Não, tu falou qualidade, mas assim, ó, se eu tiver em modo de descanso, todo mundo acha que eu tô brava. Não, então, beleza, que é uma qualidade, porque é muito expressivo. Mas aí que entra daquele, poxa, se você simplesmente não tá, você tá normal, a tua expressão, por ser muito expressivo, transmite isso. E aí que a gente entra naquilo que eu te perguntei da comunicação. Tudo comunica. O corpo, tua postura. E aí você vai criando fantasias. Porque o ser humano... cria fantasia. Esse foi um dos meus maiores aprendizados, assim, trazendo isso, né? Tipo, eu tinha muito essa questão de as pessoas me percebiam diferente do que eu queria passar. Porque qualquer pessoa que conversa comigo sabe que eu não sou brava, não sou uma pessoa estressada, irritada. Mas isso era uma coisa que me prejudicava. Então, quando eu aprendi isso, e até foi um livro que tu me indicou, que me trouxe muito essa luz, assim, de tipo, olha... você não precisa também, tipo, tá sempre sorrindo, mas tipo, você tem que ser, tipo assim, mostrar que você tá leve, mostrar... Então tem algumas coisas que acabam demonstrando diferente e acaba girando esse problema. Então, esse problema que você falou aí é a minha cena da minha vida, assim, sabe? Porque entra em várias áreas ali, na empatia também com o próximo. O que eu estou transmitindo para o outro, o que eu gero no outro, é muito complicado. Né? E às vezes, Carol, às vezes são pontos que você não consegue mudar tão fácil. Então, você também deixar claro isso pra pessoa já é meio caminho andado, sabe? Deixar claro, falar pra tua equipe, gente, vocês vão me ver de manhã cedo com a cara mais fechada, mas eu não tô brava, podem mencionar, podem, sabe? Então, tá tudo certo. Tipo, cara, é meu jeito, não é contigo, jeito, né? É algo que eu tô tentando mudar, mas é difícil, sabe? Então, deixar isso claro já traz a leveza que precisa. E às vezes... um cafezinho, tudo se resolve. É verdade. Eu até brinco ali, que aí eu chego, né, do trabalho, aí eu olho assim, eu sento na minha mesa, eu vejo todo o time, aí eu vejo a Carol tá menos expressiva, assim, eu falei, eu preciso passar uma demanda para ela, né, e geralmente é aquela demanda desse tamanho, e aí eu falo assim, não, eu vou esperar ela pegar um café, que depois do café deu 10 minutos, muda. Então, esse autoconhecimento da equipe permitiu que a gente que vocês também seja um gestor melhor, né? São acordos também, né? E, tipo, talvez não tão claros, tipo, de ter falado, a gente não chegou nesse momento com essa experiência que você nos trouxe aqui de, olha, Alan, de manhã às vezes demora um pouquinho pra eu estar no clima, mas assim, vai dar tudo certo, tá? Teria resolvido bastante. Mas foi uma série de erros que é o que as pessoas cometem e é o que a gente está tentando fazer aqui com uma profissional gabaritada para você que
está nos assistindo evitar esses erros, né? Então comenta aqui também que eu quero saber se você também comete esses erros e se você é líder, se esse autoconhecimento você trabalha com a tua equipe, porque isso é interessante, né? E eu quero saber também, Liara, o papo está muito bom, mas eu quero saber também, Liara, quais as dificuldades que você teve na tua carreira? Você também já enfrentou ali alguma dificuldade, assim, ó, foi mais ríspida, ou você fez uma gestão de tempo que você acreditou que estava perfeita na hora ali, deu tudo errado? Conte, abra seu coração. Nossa, foram várias, né? E são até hoje, né? Então, por exemplo, no cenário atual que eu vivo uma dificuldade de gestão do tempo, né? Então, no dia de hoje, inclusive, né, eu vivo uma necessidade de priorizar algumas coisas, sendo que outras também precisam entrar na minha prioridade. Certo. Então, eu vivo um desafio de delegação. Bem grande. Ah, entrou num bom ponto, hein? Isso. Eu vivo esse desafio hoje, porque ele está interferindo diretamente na minha gestão do tempo. Só que hoje, o que eu preciso delegar, eu ainda não tenho a pessoa. Entendi. Né? Então, eu estou ajeitando a casa para conseguir me ajeitar nesse sentido. Mas só para vocês entenderem o contexto, eu estou fazendo a reforma de uma nova sala, que eu estou mudando o meu escritório. Eu estou fazendo todo o meu trabalho, as empresas começam planejamento para 2026, então é reunião, é podcast. Viagem, é podcast, né? Só em outubro eu tenho acho que 2 ou 3 viagens, então coisas nesse sentido, a trabalho, né? E aí acaba sendo desafiador realmente. Sim. Então eu vivo esse desafio nesse momento, em que eu estou buscando essa pessoa para que eu possa delegar. Mas você não tem essa pessoa hoje, ou você não tem uma pessoa de confiança para delegar o que você precisa? Hoje eu não tenho essa pessoa. Porque você hoje tem que... Hoje tá faltando uma figura no meu time, entende? Sim, e é um desafio você achar a pessoa e confiar que ela vai fazer da forma que você delegar, né? Sem e delegar dúvida. é um desafio muito também quando a gente faz ali desses programas de desenvolvimento de gestores, a parte de delegar é muito citada e tem-se muita dificuldade. Muito por vários exemplos, né? Ou ser controlador demais, ou achar que a pessoa não vai fazer do seu jeito, ou não confiar na pessoa, ou não saber como falar, porque faz isso aí. Isso gera desconforto. Sim. Tem-se um trabalho, um desenvolvimento também? Aprende-se a delegar? Sim, aprende-se a delegar. Mas a base da delegação, para mim, é autoconhecimento também. Ok. O líder precisa se conhecer para entender por que ele tem dificuldade de delegação. É de confiança? Mas por que eu tenho dificuldade de confiar nas pessoas? Sim. Eu tenho que voltar para mim. Não ok. adianta eu querer colocar desculpa no outro, sabe? E geralmente o caminho é inverso. Eu não delego porque eu não confio nele. E geralmente você não fala... Isso, a culpa é dele? Você nunca faz esse trabalho. Tá, mas por que eu não confio? Mas calma aí. Será que eu não tenho uma dificuldade de confiar nas pessoas? Meu Deus do céu. Por quê? Por que eu tenho, né? Por que eu tenho essa dificuldade? Então, volta pra si, sabe? A delegação pra mim é isso. Né? Nossa, eu nunca tinha escutado a delegação por uma perspectiva, tipo, de por isso que eu se auto-perguntar. Pra mim, essa Conversar com um psicólogo é diferente, cara. Parece que vocês entendem o negócio. A psicologia também, ela trabalha muito o autoconhecimento? Muito. Eu diria que é um dos pilares, assim, independente da psicologia clínica ou da área mais organizacional, que trabalha com empresas que eu atuo, tem que ser a base, né? Tem que ser a base para isso funcionar, sabe? Você acha que isso que você também é mentora, né? A psicologia te traz qualidades e também te facilita transmitir certas coisas que outras pessoas têm dificuldade? Com certeza. E até na comunicação. A minha comunicação, ela mudou muito. E aí, até amarrando um outro desafio que eu tive na minha trajetória, eu tive um desafio de comunicação bem grande na minha época de CLT. Ah, é? Em que eu tinha um time e eu tinha colegas de trabalho e a minha comunicação era complexa com esses colegas. Defina complexa. Por vezes eu acredito, olhando hoje, né? Na época eu não via isso. Até porque se visse, provavelmente teria mudado, né? Mas por vezes, talvez eu era muito direta, muito objetiva, e talvez eu não estabelecia contratos tão coerentes. Eu lembro de estabelecer contratos com o meu time, mas com os meus pares, não. E aí?
E aí o desafio se torna a comunicação com os pares ali. Sim, que aí você gera outro problema, né? Isso, então eu tive desafios nesse sentido, né? Eu tive desafios voltados à gestão do tempo, porque como eu contei pra vocês, eu aprendi isso muito cedo. E longe de mim ser perfeita, não é isso. Uhum. Como eu falei, tem várias falhas e tô tendo nesse momento. Mas eu sempre tive a gestão do tempo como algo positivo. Então, eu sempre fui muito produtiva. E isso também gerava desconforto no meu time, né? Então, gera comparação por vezes do teu líder te comparando com o teu par. Uhum. E por isso gera conflitos e desconfortos desafios. E tudo mais. E como que você faz? Porque uma coisa é líder entre pares, líder para baixo e para cima. Porque aí vem aquele medo, né? Vem aquele, meu Deus do céu, se eu falar aquilo que eu tô pensando, vai me mandar embora e tal. E a Juliana também, ela instiga que a gente fale o que tá pensando. Isso aí, como é que a gente faz isso? Porque o pessoal tem medo de falar. Fala de um jeito com os pares, fala de um jeito com a equipe, mas quando chega ali pro gestor ou o diretor, muda o negócio, né? Eu vou ser a chata do autoconhecimento. Porque eu vou falar de novo essa palavra. Porque tem que ter autoconhecimento para fazer isso. Porque o autoconhecimento gera segurança e autoconfiança. Sim. E a partir do momento que eu sou autoconfiante, esse medo, não que ele não exista, mas ele reduz. Porque eu sei que, infelizmente, se o meu gestor não estiver satisfeito, ele vai me demitir. E aí? E aí ele vai me demitir e eu, confiando em quem eu sou e nas minhas competências, eu sei que eu vou arrumar um trabalho. Tipo, tô fazendo tudo dentro dos valores, né, e tudo mais. Mas também entra a clareza e comunicação. Você também tem que ter esse tipo de clareza com o seu gestor também, né? Sim, com certeza. Até porque ele é uma pessoa que também tá ali para aprender, né? Então, contratar isso com ele já é bem importante também, né? Que tem aquele complexo de Deus, né? Mas assim, você chegar para ele e falar, olha, tu vai perceber que eu sou bastante sincero. Então, eu quero poder te falar algumas coisas também, porque para mim é importante que essa nossa relação seja transparente, seja leve, porque isso traz leveza, né? Fantasia traz peso, né? Clareza traz leveza sempre. Eu estava lendo um artigo que 85% do que a gente acha que vai acontecer jamais acontece. É tudo fantasia da nossa cabeça. Sobre esse ponto do autoconhecimento e esse ponto da comunicação, principalmente com pessoas que a gente não tem hábito, né? Eu tinha muita dificuldade com isso. E às vezes o Alan me dava umas tarefas assim, tipo, vai lá e fala com fulano. E assim, nossa, se eu pudesse passar pra qualquer outra pessoa fazer, eu ficava, tipo, criando. E aí eu trouxe muito isso pra terapia, porque eu ficava pensando, tipo, meu, cara, por que eu acho que não é importante o que eu vou falar pra ele? Por que eu acho que aquilo não é uma coisa que ele precise também? Às vezes eu ia trazer solução e eu tinha medo de falar, por exemplo, olha, eu tenho uma solução pra aquele teu problema aqui. Eu tenho ela pra te falar, vamos fazer? E eu não conseguia trazer isso, verbalizar, porque eu achava que eu ia atrapalhar o outro. E não tinha nenhum sentido isso. Daí a minha psicóloga falou assim, Carol, quando tu for fazer esse tipo de coisa, antes de tu, tipo, de se negar a fazer ou procrastinar aquilo, faz essa pergunta, por que o que eu tô falando não é importante? Tipo assim, essa coisa de voltar pra mim, por que eu acho que isso não é importante? Por que eu acho que ele vai me rejeitar? Então, gente, depois disso, a vida se abre, porque tipo, tu vê que realmente ela trazia muitas essas perguntas pra eu fazer antes de coisas que eu evitava, e aí a gente começava a racionalizar isso. Tipo, tu vê que, tipo, não, mas eu vou lá levar uma solução. Ele precisa daquilo. E aquilo vai ajudar ele. Então, por que eu tô com medo? Eu vou lá falar e pronto. Tipo, agora. E o mais engraçado é que eu cobrava. Eu falava, me traz, vamos ver, vamos conversar. E era uma coisa que não fazia sentido. Tipo assim, pra mim, o fato só de pensar em atravessar uma sala e falar com uma pessoa que provavelmente era, tipo, normalmente cargos maiores que o meu. Nossa, eu travava assim, eu, tipo, chegava na mesa da pessoa, não falava nada com nada. E, tipo, gerava vários problemas pra mim. E, tipo, eu reconheci. Então, tipo, quando tu fala de autoconhecimento, eu consigo ver isso, sabe? Tipo, o quanto aquilo, às vezes, traz pra mim uma consequência que às vezes não existe. E se eu me conheço, eu consigo saber que aquilo, primeiro ponto, eu vou rejeitar essa tarefa. Você vai me passar, fala com o fulano. Eu falo, primeiro ponto, eu falo, eu não quero fazer isso. Aí, tipo, depois, por que eu não quero fazer isso? Não, eu vou fazer isso, porque eu sei que isso não tem nada a ver com isso, sabe? E você vai lá e faz. E você resolve esses problemas, você vai avançando isso. Não é mais um problema não falar com uma pessoa. Hoje eu falo até com o Luciano, gente. Meu Deus, vocês não têm noção. Quanto que isso é. Até pedi pro Luciano gravar vídeo pra nós. Isso, então assim, hoje, e isso pra mim antes era inconcebível. Não conseguia falar com pessoas, né, com os gerentes de compras. Então assim, eu acho que tu vai avançando, o autoconhecimento,
a gente tem essas possibilidades, assim, de terapia aqui dentro da van, né? A gente tem um Conexa. É muito importante quando tu consegue avançar esses pontos. Porque o psicólogo, ele é essa pessoa que a gente gosta de conversar. Sim. Este podcast chama Terapia com Liara, né? Porque... Sim, a gente podia criar um quadro. É, um quadro. Mas eu quero só trazer um ponto da fala da Carol, que eu achei bem bacana, Carol. E assim, quando eu tenho contratos claros, isso fica mais leve também. Porque se o outro não gostar do que eu falei, ou achar que não é pertinente, ele tem que me falar, eu não sou obrigada a adivinhar. Sim. Sabe? E aí fica leve. Sim, então, que eu sei que não vou, tipo assim... Pô, você poderia só repetir esse negócio da... A gente não consegue adivinhar o que está na cabeça da outra pessoa. Obrigado, Liara. Bola de cristal. Né? Eu senti aqui, ó. Foi algo. Mas são anos que a gente desenvolveu uma sinergia. E a gente tem essa comunicação muito, tranquila, né? Tem. Hoje sim, né? Por causa que a gente foi realmente criando fantasias, aí Toda vida que a gente sentava pra conversar, a gente, poxa, isso é diferente. E hoje meu Deus do céu, teve uma situação recente que assim, ela estava com uma dificuldade de uma questão que a gente estava acompanhando, ela falou, cara, preciso conversar contigo, tá? Olha, não tá dando pra mim essa situação, isso. Aí ela falou, eu falei, tá bom, vamos mudar isso. Melhorou pra você? Melhorou. Se ela não tivesse me falado, não ia dar certo. Né? E a perda disso, né? Quando a gente fala de comunicação, contratos, eu acho que isso é muito legal. Porque a quebra disso, às vezes, gera uma consequência. Poxa, tipo, perder um colaborador bom, sentir que ele, tipo, vai embora. Ele vai, tipo, ou eu fantasiar, tipo assim, meu Deus, vai me mandar embora. Tipo assim, sabe? Tipo, vai tornar aquele dia mais pesado. Então, eu acho que a comunicação, dentro de tudo, é muito importante. O psicólogo fantasia também, Liara, cria esses monstros na cabeça? Claro. É uma pessoa. Eu achei que de tudo é uma pessoa. Eu achei que tu ia falar assim, claro que não. Claro que não. A gente desenvolveu uma habilidade e todo psicólogo tem psicólogo também? É tipo pirâmide financeira? Todo é muita coisa, mas tem um esquema de pirâmide. Tem um esquema. Tem. Eu, por exemplo, hoje eu não faço terapia, mas já fiz em vários momentos da minha vida. Então, ela vai conforme a necessidade também, né? É óbvio que depende da abordagem que tu utiliza dentro da psicologia, mas a forma que eu acredito é que eu não preciso estar a todo momento. Mas se eu sentir que tem uma demanda que eu preciso, eu vou recorrer. Você acha meio importante? que enxergar o problema e achar uma pessoa para te ajudar a solucionar essa dificuldade. É perceber que eu tenho um problema que talvez sozinha eu não vou dar vazão para ele, né? Até porque quando a gente tá no problema, tipo, é difícil ver uma perspectiva, né? Exato. Eu gosto da terapia quando eu tenho um porquê do buscar, sabe? Então, eu tenho um porquê, eu tenho um motivo para buscar ela. Seja um motivo um problema, seja algo que eu quero lá pra frente, né? Então, por exemplo, quando eu fui sair de CLT fazer minha transição de carreira para empreendedora, eu fiz terapia. Porque era algo que eu tava projetando, mas assim, tudo acontece nesse percurso. E o ideal é bem diferente da prática, né? Exato. E por que você achou que isso era importante nas mudanças? Porque ia ter mudança que envolveria minha vida como um todo, né? Eu precisaria me adaptar. E não que eu acho que eu não iria me adaptar sozinha, mas talvez faltariam recursos para eu lidar e geraria mais sofrimento psíquico ali, né? Então talvez teria muito sofrimento envolvido. E aí, por isso, o medo do novo terapia. Também? Total, medo do novo. O medo de deixar o antigo, né? É tipo certo pelo duvidoso. Exato. Quando você atua dentro de uma empresa, mesmo que você tenha autonomia, a tua autonomia é, de certa forma, um pouco limitada. Faz parte de uma empresa, né? Quando você é empreendedor, você tem que tomar decisão sozinho. E aí, uma das primeiras coisas que me impactou foi tipo assim... E agora? Eu não peço amém pra ninguém? E será que eu tô tomando a decisão certa ou não? O BO é todo meu. Isso, se der errado, é tudo eu. Sabe? Eu não tenho ninguém nem pra compartilhar Bem isso. diferente do ideal, né? Exato. Então, por isso foi importante. A gente... Hoje, a minha gestão de tempo não está das melhores, porque eu confesso que eu ultrapassei muito já o tempo que a gente tinha, né, para esse episódio, mas é fantástico conversar contigo. E eu e a Carol, a gente sempre fala que vocês psicólogas, vocês têm uma forma de falar que a gente vai assim, ó, vai entortando e a gente vai continuando e vai. Então é um papo muito gostoso, muito leve e
antes de finalizar, agora esta câmera aqui, ó, esta aqui, agora não é mais uma câmera, né, Carol? O que ela é, Carol? Ela é o coração dos nossos ouvintes. Olha a voz de Alpha Nossa, eu Night. caprichei. Ela é o quê, Carol? Coração dos nossos ouvintes. É o coração, a alma dos nossos ouvintes. E se você pudesse dar um último conselho para aqueles que nos ouvem e que enfrentam todas essas dificuldades que a gente tem tratado aqui, qual seria? Difícil, hein? Que são vários. Mas vamos lá. Um principal. Se você procrastina, que é o principal tema de hoje de gestão do tempo, busca ajuda. Busca ajuda para você parar de procrastinar, né? E uma regra que pode te ajudar é uma regra que eu uso de 2 minutos, que se aquela demanda leva menos de 2 minutos para fazer, faz na hora. Então, tem que mandar uma mensagem para não sei o quê. O tempo de tu anotar é o tempo de mandar mensagem. Já faz isso na hora. Então, se você procrastina, procura ajuda para identificar qual o motivo e o que você pode fazer com isso. Porque a procrastinação gera sofrimento o tempo todo. Né? E, da mesma forma, só mais uma coisinha. Ajuda o tempo que precisar. Se você tem dificuldade em ser claro, faça bons contratos, começa por aí. Depois de contrato feito, a clareza ela vem como uma consequência para gerar leveza na tua vida. Olha, fantástico. Editor, palmas, Davidson, coloca o som de palmas assim que profundo. Eu gostaria muito de agradecer a tua presença aqui. Eu tenho certeza que com você a Avan pode mais definitivamente. A gente tratou de um assunto muito sério, dentro de um livro também, né, que são os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, que o Luciano fala muito desse livro. Então, essa série que a gente está trazendo aqui é para que você possa também evoluir nessas competências que esse livro trabalha. E quem quer conhecer um pouco mais sobre seu trabalho, Liara? Falou assim, não, eu não posso assistir somente esse podcast 555 vezes, que seria bom, né, se vocês fizessem isso, mas aonde pode buscar? Onde a gente pode buscar a rede social? Tem alguma LinkedIn? Sim, pode me buscar nas redes sociais, @LiaraSedor. O LinkedIn também, Liara Sedor. E hoje eu tenho a Base, que é um clube de assinaturas, né, de desenvolvimento pessoal e profissional. Por que eu tô falando dela? Porque é um produto super acessível, de R$25 por mês. Olha só! E que as pessoas conseguem ter acesso a aulas de 15 minutos. Que fantástico! Uma aula nova por semana, aulas de 15 minutos, rápidas e que são bastante eficientes sobre temas diversos. Dentre eles, produtividade, comunicação, um pouco do que a gente falou aqui hoje, liderança, gestão financeira, que enfim, temas diversos. Nem sempre comigo, né? Mas quase sempre comigo. Super acessível o conhecimento, hein? Que legal! E isso é através de link que as pessoas podem acessar? A gente vai deixar o link aqui também para o pessoal acessar. Na legenda. E na minha rede social também você encontra tudo isso. Que legal. Muitíssimo obrigado pela tua presença. Queria novamente reforçar o nosso agradecimento, porque vocês não têm ideia de quanto que vocês nos desenvolvem, o quanto que a gente sai transformado depois dessa conversa. Espero que você também tenha aprendido e levado alguma coisa para a sua vida que possa transformar a sua e dos demais também, né? Agradecer minha fiel escudeira de bancada, que hoje, finalmente, depois de 4 anos, entendeu que a bola de cristal não é um item de série. Eu vou comprar pra você. Das pessoas, mas agradecer e fazer um agradecimento especial. Porque hoje, que dia é hoje, Carol? Hoje é dia 16 de setembro. Este episódio está sendo gravado dia 16 de setembro e hoje foi o dia que a gente recebeu a notícia que o Pode Mais Avan foi premiado no prêmio Ser Humano, né? Um dos maiores prêmios aí de desenvolvimento de RH, e a gente fica muito feliz com essa informação. Agradecer também a Goretti, que acreditou muito no nosso trabalho, mas também agradecer em vocês, que acreditaram na gente, que tornaram isso possível. Então, cada vez mais a gente quer trazer conhecimentos de qualidade, como a Liara aqui, o profissional de gabarito, assim, ó, extremamente, que você só vai encontrar em pós-graduação, meu amigo. E a gente está fornecendo esse conhecimento de graça para você e para todo o Brasil. Então, eu quero estender o nosso agradecimento a todas as pessoas que fizeram parte disso. Se a gente for citar, a gente pode ser injusto ali, né? E falar também que se inscreva no canal,
Compartilhe com quem você gosta, com quem você ama, com quem você acredita que merece ter esse tipo de conhecimento, que cada vez mais a gente sempre reforça e a gente acredita que conhecimento é poder, né, Carol? Eu vou quebrar o protocolo e vou dizer que eu quero agradecer você também. Olha só, obrigado. A Carol, ela quer me pegar num momento emotivo, ela quer Mas conhecimento é poder, né, Alan? E agradecer você também, Carolzinha, minha fiel companheira de bancada. A gente começou isso aqui da noite pro dia, de um dia pro outro eu falei, Carol, amanhã vamos gravar um podcast. Como assim? Não sei. E a gente foi, tem que ter muita coragem. Obrigado e conhecimento é poder. Quem sabe o que quer, Alan? Pode mais. Valeu, pessoal. Liara, obrigado. Obrigado, e até a próxima aí. Tchau. Tchau, tchau.